Renato. O Renato já comenta em cima do tema da live. Pior que tá cheio de feitiços da internet aqui em Florianópolis. É o Harry Potter da Macumba, pai Google, né? Gente, para quem quiser conversar comigo, depois separado, eu acho que aqui dá para ver. Aqui é o meu WhatsApp, tá? É meu telefone. E nas redes sociais, normalmente tu me encontra por esse número aí, tá? Ou pelo nome João do Exu Veludo, ou João do Veludo. No caso do Instagram é João do Veludo. João do Veludo. Eu tenho sites, mais de um, né? Tem páginas no Facebook, mais de uma, muitas páginas. E sempre vai estar associado a esse nome, viu? João do Exu Veludo ou João do Veludo, tá? Bom, vamos discorrer sobre o tema. Vocês vão colocando perguntas, eu prometo que vou, assim que falar um pouco sobre esse tema, vocês podem, inclusive, fazer perguntas dentro do tema, vocês devem, né, comentar, vocês não são obrigados a concordar comigo, tá? De maneira alguma. Eu respeito a opinião de todos e respeito o credo de todos. Bom, vamos lá. O tema de hoje é o seguinte, é pai Harry Potter da Macumba, né? Eu achei muito interessante eu vi uma foto aí, uma imagem, uma montagem que foi feita com Harry Potter tragando um charuto com os fios de conta no pescoço, de ojá, aqui chama a trunfa, aquela toalha na cabeça para o pessoal entender, né? E ali como se fosse um pai de santo. Pois está acontecendo ao contrário, cara. Pessoas que se dizem sacerdotes religiosos, né? Inclusive do culto ao orixá, estão aí se portando na internet como se fossem o Harry Potter, né? Essa coisa não é de agora, isso aí já é de muito antes da internet, né? O pai resolve tudo, o pai resolve qualquer problema, ou a mãe é milagrosa, tá? E pasmem, hoje dando uma consulta, isso se repete todo dia, alguém me falando que consultou com uma sacerdotisa, que ao mesmo tempo ela se dizia mãe de santo, né, do culto ao orixá, mãe de santo e do candomblé, e ao mesmo tempo ela se dizia luciferiana, né? Aí, para mim explicar para a pessoa, eu levei assim quase meia hora, 40 minutos, explicando a incoerência das coisas. E ainda disse o seguinte, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Para ficar aqui armazenado, guardado, depois alguém até poder compartilhar esse vídeo, para tirar a dúvida de alguém, ou eu mesmo, né? Em vez de eu ter que explicar meia hora, eu mando o link do vídeo. Então, o que acontece? A pessoa que ela se diz candomblecista, ou ela se diz do batuque é como fala aqui, o que seria assemelhado ao candomblé, tá? O que tem em comum nas duas religiões? As pessoas que ali adentram são convertidas a uma religião. Da mesma maneira que alguém que entra para a igreja evangélica terá que se converter ao cristianismo, né? E deverá seguir o que está escrito no Evangelho, tá? A mesma coisa quem entra para a Igreja Católica será batizado, assim como em qualquer religião, tem um ritual onde a pessoa mergulha na água, né, no caso dos evangélicos. O católico, como não tem uma piscina para isso, e não faz isso num rio ou algo parecido, então ele usa a água simbolizando a morte da vida que a pessoa viveu até ali, né? Deixando o que viveu até ali para trás e simboliza uma nova vida, tá? Então, assim, no caso das religiões cristãs, tem esse ritual de conversão. Até aqui eu fui de um monte de coisa, morro a partir do momento em que sou mergulhado nas águas ou sofro o batismo, recebo o batismo com as águas, e daqui para adiante, então, eu recebo o Espírito Santo, sei lá, alguma coisa assim, e
passo a me dizer ser, né, convertido. No caso dos evangélicos, eles ainda falam uma frase, né? O senhor aceita Jesus Cristo como seu único Salvador? É assim que é falado na igreja evangélica, tá? E esse exemplo que eu estou usando dos cristãos, né, ou do cristianismo, ele serve também para as religiões afro-brasileiras, assim como serve para outras religiões. Se alguém se converter, por exemplo, para o Islã, né, o Islã, muçulmano, etc., a pessoa tem que se converter. Ou seja, ela vai chegar ali e vai dizer, a partir de hoje não sou mais cristão, eu não sigo mais a igreja católica ou a igreja evangélica, ou se é macumbeiro, diz, a partir de hoje eu não sou mais macumbeiro. Então, é muito importante entender essa questão do ritual de batismo, né? Onde a pessoa morre para uma vida anterior, ou as suas convicções até ali, né? Até então, que é o momento daquele ritual, até o último segundo é perguntado se a pessoa realmente tem certeza daquilo, se é aquilo que realmente a pessoa quer. Ninguém é obrigado a fazer esse ato de conversão, né? Então, assim, a mesma coisa na Umbanda. A Umbanda tu vai fazer um amaci, né? O ritual chamado amaci, são ervas que são colocadas na cabeça, e antes de colocar essas ervas é feita uma lavagem da cabeça da pessoa. A gente chama de ori, né? Então, da mesma forma, a pessoa que é umbandista, ela vai passar por esse ritual que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de lavação de cabeça. O batuque faz isso também. O candomblé também faz a sua maneira. E o candomblé vai adiante. Ele raspa o cabelo da pessoa, para quem é convertido, né? Porque os cabelos têm essa questão da ligação espiritual. Então, essa raspagem do cabelo é essa morte simbolizada, e o nascimento de um novo cabelo representa esse renascimento, né, para o orixá. Tá? Da mesma questão vale para a Umbanda, vale para o Batuque, etc. Qualquer religião prega uma conversão, tem um ritual de conversão, onde a pessoa que ali adentra, ela deixa para trás as suas convicções religiosas de outras religiões. Tá? Isso não significa que a pessoa esteja proibido ou proibida de falar sobre o assunto. Agora, falar sobre o assunto sempre numa visão em que isso não me pertence, ou eu não faz parte do meu credo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu comecei dizendo que hoje dei uma consulta, e isso se repete dia após dia, de pessoas que dizem que consultaram com um pai de santo ou uma mãe de santo, como a gente conhece, um babalorixá ou uma ialorixá, né? E que essa pessoa se dizia, ou estava fazendo para esse cliente, né, ou consulente, trabalhos pelo luciferianismo. Então, fulano é luciferiano. E o que é muito importante ser esclarecido, que a pessoa, quando ela se diz luciferiano, é o mesmo que se dizer cristão na outra religião. É o mesmo que se dizer orixaísta no caso das religiões afro-brasileiras. Tá? É o mesmo que se dizer umbandista. Né? Então, assim, isso é budista, shintoísta. Vocês estão me entendendo? Quando alguém se diz, eu sou luciferiano, está dizendo que é adepto daquela crença. Né? Não está aqui em jogo como o luciferianismo vê a coisa. O que está aqui em jogo, e que eu estou tentando explicar, é como as religiões afro-brasileiras e qualquer outra religião vê a questão da conversão religiosa. Então, é aí que está a grande incoerência. Se fulano se diz babalorixá ou ialorixá, pressupõe que se converteu ao orixaísmo. Então, assim, se converte também, né, a toda uma mitologia em cima de um criacionismo. Como o cristão tem as suas mitologias, né, que estão na Bíblia, de como que o Deus criou o mundo, criou a terra, os seres humanos, e como se dá essa concepção, né, o orixaísta também tem as suas. Muito simples de entender. Existe um criacionismo pautado
na mitologia, tá? Ou nas lendas iorubá, assim como existe também na questão bantu, né? Para o pessoal entender melhor o candomblé Angola, tá? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: em qualquer das religiões afro-brasileiras, não há espaço para entrar o luciferianismo. Não tem como. Não tem como tu se dizer cristão e, ao mesmo tempo, luciferiano. Não tem como se dizer orixaísta e, ao mesmo tempo, luciferiano. Porque, a começar, quem se diz luciferiano de confissão, né, aceita o luciferianismo, tem que aceitar Lúcifer, o Lúcifer, queira, né, queira ou não, como o seu grande pai. Na concepção do luciferiano, Lúcifer cria o mundo e a terra e as coisas. Né? Na concepção do luciferiano, é a Lúcifer que a pessoa tem que se dedicar. É a Lúcifer que a pessoa vê como seu pai, seu criador. Então, como que alguém se diz orixaísta e dentro do seu terreiro prega para seus filhos que Olodumare, que seria o grande deus, né, ou Olorum, como é chamado um nome mais comum, né, como é que Olorum, ou Olodumare, designa, né, o primeiro Oxalá Urumilá, depois acaba que o Batalá conclui essa tarefa, e segundo a mitologia urubá, vem dessa questão dos orixás, a criação do mundo, e que cada coisa que existe no mundo pertence ou é parte de um orixá. Opa, tu é filho de Lúcifer ou tu é filho de orixá? Aí que está a grande incoerência. É a mesma coisa que eu dizer que sou filho de concepção, né, de duas mães diferentes. Hoje, com a ciência, até meio que é possível, né? Mas biologicamente, ou eu sou filho de mãe A, ou eu sou filho de mãe B. Né? Que alguém me gestou, né, no seu útero. Entende o que eu quero dizer? E dentro do meu DNA, eu terei um rastro genético. Então é incoerente dizer que tu tem a genética de duas mães, né? Falando em ciência, né? Cromossomos, etc. E a mesma questão é alguém se dizer Babalorixá ou Ialorixá e ao mesmo tempo luciferiana, tá? Como eu disse, eu respeito a opinião de todos, estou falando a minha convicção que prego para os filhos do terreiro, tá? E assim que eu ensino, assim que eu aprendi, né? Então, como é que alguém se diz luciferiano e ao mesmo tempo orixaísta? Ah, seu João, mas fulana é da quimbanda luciferiana. De uns anos para cá, tá, eu conheço algumas pessoas que foram precursoras da quimbanda luciferiana aqui no Rio Grande do Sul, outras que conheci de São Paulo, tá? E ela é muito recente. Esses dois nomes juntos, quimbanda luciferiana, é muito recente. Dentre nós, que somos mais antigos ou que viemos de famílias tradicionais, para nós, isso também é uma incoerência. Porque tu está lidando com um nome, que é Yorubá, que é o nome Exu, né? Que embora tenha as suas influências, mas vem de uma lógica Yorubá, com seu criacionismo, né? E ao mesmo tempo está se dizendo filho de Lúcifer. Então complica também. Para nós é incoerente também, para nós quimbandeiros, tá? Não estou aqui desrespeitando a religião de ninguém, estou falando da minha visão de acordo com a ótica da nossa religião, da nossa vertente. Na questão de ser quimbanda luciferiana independente, eu até não vejo problema. Tá? Não vejo problema, só não bate na mesa. Eu também não vejo problema, tá? Se a pessoa, a minha esposa me alcançou o telefone aqui. Não vejo problema, porque daí assim, bom, o cara é lá de uma casa que se diz quimbanda luciferiana, que é um movimento muito recente, que junta duas formas de pensar, que sincretiza isso, né? Sem problema. Agora, o fulano se dizer eu sou da quimbanda luciferiana e ao mesmo tempo eu sou
feita no santo. Não, aí eu não concordo. Tá? Feito no santo, deitou para o santo, não pode ser quimbanda luciferiana. Vai ter que, no momento de raspar, né, de raspar o cabelo, eu estou falando assim para o pessoal entender, no momento da raspagem tu vai ter que se definir. Ou tu é luciferiano, ou tu é orixaísta. O Exu de quimbanda, vindo dentro da mesma vertente religiosa, da mesma goa, como a gente fala aqui, da mesma família, esse Exu de quimbanda ele sempre vai respeitar o orixá à frente. Inclusive nós não damos em sacralização animais maiores do que damos aos orixás. Então, assim, sempre o orixá vai comer primeiro, sempre o orixá vai comer na frente, sempre estará à frente as feituras de santo, né? E o Exu de quimbanda, o Exu de entidade, ele está num segundo plano, ele tem o seu espaço muito grande, mas ele não está ali para substituir a importância do orixá, ou dos orixás, né? Porque a gente entende que os orixás estão num plano existencial, quer dizer, o papel deles está nessa concepção do equilíbrio existencial, do cosmos, assim, para o pessoal entender, né, nessa nossa passagem, né? E já o Exu, a entidade, esse Exu de quimbanda, pombagira, etc., eles estão por uma razão muito mais imediatista, para as coisas do dia a dia, para as coisas menores, né? Quando a gente fala menor importância, é no sentido de que tu comprar um carro, comprar uma moto, tu de alguma maneira ganhar mais dinheiro, aquilo é coisa da terra, a gente precisa ir por questão capitalista, mas ninguém morre se não comprar ou não melhorar de carro, né? Vocês vejam bem a diferença, né? O orixá está por uma questão existencial, da importância dessa nossa passagem, né, pela terra, e esse Exu de quimbanda está numa coisa mais momentânea, tá?